Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos de diversas passagens que nós encontramos nos Evangelhos e até mesmo no Antigo Testamento sobre honrar ao pai e à mãe. Então aqui nós trouxemos 3 passagens, uma em Marcos, outra em Lucas e outra em Mateus, que Jesus comenta sobre honrar ao pai e à mãe, também falando sobre alguns dos outros mandamentos, do Decálogo. Então lá em Marcos 10:19 ele fala: Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Em Lucas, da mesma forma, honra a teu pai e tua mãe. Em Mateus ele resume ainda mais e fala: honra a teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus está mostrando que ele não veio destruir a lei. Ele não veio falar coisas contrárias àquilo que fora construído anteriormente a ele, mas ele veio trazer um entendimento maior da lei e reforçar essa lei. Então, honrar o pai e a mãe, é claro que faz parte dessa lei da caridade, de amor ao próximo. É difícil alguém não amar o pai e a mãe e conseguir amar ao próximo. Mas o tema aqui que Jesus usa, que vem do Decálogo, honrar, ele é muito mais amplo. Ele tem um dever a mais para com os pais, não apenas de respeitar os pais, mas sim de assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, cercá-los de cuidados. É muito comum nós vemos os pais que já estão de idade e começam a exigir algum cuidado e algum trabalho maior, e muitas vezes os filhos não o fazem, e maus tratam ou simplesmente o colocam num asilo. E aí nós nos esquecemos que durante a nossa infância nós também fomos daquela forma, também acordamos nossos pais todas as noites para nos alimentar, exigimos doses fortes de paciência, com a nossa personalidade quando criança. Então, o que Jesus vem confirmar é essa necessidade, essa importância de tratá-los bem, de honrar, de fazer tudo aquilo que a gente gostaria de receber quando também tivesse na nossa velhice. É claro que alguns pais podem ter descuidado dos seus deveres para com os filhos. E não cabe a nós próprios punir os pais por causa disso, Esses pais que descumpriram ou descuidaram dos cuidados ou dos compromissos com os filhos, eles terão esse compromisso com as leis divinas. Nós não podemos nos fazer como juízes das leis divinas. E sim, mesmo nessas condições, é necessário ainda, sempre que nós tivermos esse contato, que a gente possa honrar o nosso pai e a nossa mãe da mesma forma, independente se eles cumpriram ou não cumpriram, ou como que eles cumpriram esses deveres para conosco. Em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar essa passagem: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então são os 10 mandamentos que Deus passa para Moisés. E aqui é interessante, muitas vezes nós não entendemos por que Deus está falando que vai prolongar
os dias na terra. Porque naquela época ainda não se tinha uma ideia do reino fora da terra, ou da vida após a morte. Jesus que vai trazer essa ideia um pouco mais firme: meu reino não é desse mundo, que nós teremos a felicidade, a bem-aventurança fora daqui e não aqui na terra, na matéria. Então, naquela época, ainda se buscava viver da melhor forma aqui na terra, não se tinha essa certeza de algo após ou de um outro reino. Então, Deus, para que nós pudéssemos entender, Ele nos coloca essa consequência ou esse efeito de honrar o pai e a mãe dentro da mentalidade daquele povo, que seria ter uma felicidade ou prolongar o tempo na terra, Só da gente lembrar que nessa época ainda Moisés estava no deserto, e eles estavam ainda buscando uma terra em que eles pudessem viver, plantar, ser felizes. Então isso aqui serve como um estímulo ou um consolo para aqueles que ainda desconheciam a eternidade da vida ou um mundo que não é esse o material. Tem uma passagem também que às vezes nos traz alguns questionamentos. Está lá em Marcos, no capítulo 3, versículos 31 a 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto de Jesus, Jesus disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E aí ele explica: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui, ele não está falando algo contrário às passagens anteriores. Ele não está se colocando em divergência com os 10 mandamentos. O que Jesus está nos trazendo a mais nessa passagem é sobre os conceitos do que é uma família corporal, ou família do corpo, de sangue, ou a família do espírito. Existe uma diferença. Está lá em João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nossos pais, quando nós nascemos, eles nos deram a carne, Todo o nosso corpo foi formado pelo corpo dos nossos pais. Já o espírito, ou a alma que habita o nosso corpo, ele não foi criado pelos nossos pais. Somos todos, criados por Deus, filhos de Deus. Então é possível que a gente compreender que muito maior do que essa família do corpo ou do sangue, existe uma família do espírito, pois todos somos irmãos. Somos todos filhos de Deus. E Jesus está falando sobre os laços espirituais que existia entre aquelas pessoas que o seguiam, que estavam com ele. Embora nem toda a sua família conseguisse compreender a sua mensagem, aquelas pessoas que estavam do lado dele eram pessoas que realmente tinham esses vínculos espirituais, a simpatia, os ideais, as ideias em comum. E esses laços de ideias, esse laço de afinidades, eles são muito mais fortes
do que os simples laços corporais. É comum nós vermos irmãos de sangue que não se dão bem, têm compromissos, não se aceitam, enquanto que outros amigos estão muito mais próximos daqueles irmãos, né? Tem um relacionamento muito melhor e muito mais duradouro do que o contato e a relação entre os dois irmãos de sangue que não se aceitam ou que se odeiam. Então Jesus ele vem trazer aqui que a nossa família ela não se restringe àqueles de sangue, mas sim a família do Espírito, a família espiritual, e que os laços que nós temos de afinidade com esses irmãos dessa família espiritual, às vezes são muito maiores do que os laços que nós temos como consequência apenas do nosso corpo, que muitas das vezes podem ser até mesmo temporários, né? Enquanto que os outros da afinidade, eles duram um tempo muito grande ou toda a eternidade. Obrigado a todos e até o próximo estudo.